Irmãos e irmãs, como educadores religiosos, precisamos ajudar nossos alunos a assumir responsabilidade por seu testemunho. Gostaria de me concentrar em 5 maneiras pelas quais podemos ensinar nossos alunos a assumir a responsabilidade por seu testemunho. Primeiro, ajude-nos a aprender a exercer o arbítrio. Em segundo lugar, ensinem-nos a ser uma luz para os outros, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades. Terceiro, façam perguntas com fé. 4, procurem fontes cheias de verdade. E quinto, confiem no Espírito. Primeiro, devemos ensinar aos alunos que construir um testemunho é um ato deliberado de nosso arbítrio. C.S. Lewis frequentemente se referia à frase: "O caminho mais longo é o caminho mais curto para casa." É preciso trabalho para aprofundar a fé e o discipulado. É uma ação consciente. A alma ensina que construir um testemunho requer nossa plena atenção. Mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. O segundo princípio que podemos ensinar para ajudar os alunos a assumirem o encargo de seu testemunho é ser uma luz para os outros, talvez especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades. Essa geração se preocupa profundamente com seus colegas e com aqueles que enfrentam desafios na vida. O presidente Nelson nos ensina a não julgar as pessoas que têm dificuldades. Ele disse: "Se amigos e familiares se afastarem da igreja, continuem a amá-los. Não cabe a vocês julgarem a escolha de outra pessoa, assim como vocês não merecem ser criticados por permanecerem fiéis. Agora, por favor, ouçam-me quando digo o seguinte: não se deixem enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não podem ver na vida deles." Termino a citação. O ceticismo e a dúvida podem ser contagiosos, mas a fé e a esperança também são. O presidente Nelson continua: "Acima de tudo, permitam que seus amigos céticos vejam o quanto vocês amam o Senhor e seu Evangelho. Surpreendam o coração duvidoso deles com seu coração que crê. Ao assumirem a responsabilidade por seu testemunho e ao fazerem-no crescer, vocês se tornarão um instrumento mais poderoso nas mãos do Senhor." É neste último ponto, ensinar nossos alunos a se tornarem um instrumento e um recurso para o Senhor, que acho que temos a grande oportunidade de ajudar os jovens adultos com seu testemunho. Ensine-nos a serem luz. Ensine-nos a serem um amigo. Ensine-nos a serem um recurso para outras pessoas. E para aqueles que ainda não encontraram sua fé, ensine-nos a trabalhar servindo ao próximo. Muitos testemunhos surgem quando servimos ao próximo. Meu testemunho, que recebi no templo de Boston, Massachusetts, de que Cristo era a resposta para meus jovens, veio porque eu estava fazendo tudo o que conseguia para ajudar. Ensine nossos alunos a serem uma luz e o testemunho deles crescerá. Nós, é claro, ensinamos que não há problema em ter perguntas. O Elder Rayland falará um pouco mais sobre isso esta noite. O presidente Nelson explicou: se tiverem perguntas, e espero que tenham, procurem por respostas com o desejo fervoroso de acreditar. Mas, como o presidente Jeffrey R. Holland apontou, às vezes, agimos como se uma sincera declaração de dúvida fosse uma manifestação de coragem moral maior que uma declaração sincera de fé. Pois não é.
Quando o pai da criança aflita implorou ao Salvador: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Ele partia de uma posição de fé. Ele aprendeu na adolescência, ou eu aprendi na adolescência, quando trouxe um dilema de fé para meu pai. Achei que era tão inteligente e que tinha inventado algo que ele nunca havia pensado. Aos 15 anos, eu era mais inteligente que meu pai, que sempre ganhava todas as discussões, e agora eu tinha uma difícil pergunta para ele. Em vez de responder à minha pergunta, ele simplesmente disse: "Clark, eu já tive essa pergunta antes também." E em minha vida, tive duas pilhas de perguntas. Uma pilha de coisas que sabia e outra que parecia difícil de entender. Com o tempo, descobri que a pilha de coisas que sabia continuava crescendo e a pilha de coisas que não entendia continuava a diminuir. Se vocês prosseguirem com fé, prometo-lhes que isso vai acontecer. Isso não significa que não abordamos as perguntas e preocupações que as pessoas tenham, mas as ajudamos a seguir em frente com fé. É isso que eu acho que o Elder Larry Corbridge quis dizer em seu devocional da BYU quando disse aos alunos aqui, neste campus, que se concentrassem nas perguntas primárias e deixassem que as perguntas secundárias fossem resolvidas com o tempo. O presidente Nelson nos lembra repetidamente que a edificação de um testemunho também deve incluir buscar fontes repletas de verdade. Ele disse: "Alimentem seu testemunho com a verdade, não o poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes para depois acabar se perguntando por que seu testemunho está diminuindo." Alguns jovens adultos sentem que a única maneira de ter uma fé robusta é recorrer aos nossos críticos e inimigos da igreja. De alguma forma, isso tornará um testemunho mais robusto. Em tais circunstâncias, devemos ajudar nossos alunos a considerar a integridade da intenção. Corió, Neor e Serem não estavam tentando edificar seus seguidores, mas simplesmente estavam tentando validar suas próprias escolhas erradas e defender seus interesses pessoais. Ensine seus alunos que algumas fontes podem até ser calculadas para causar desconfiança, medo e dúvida. Ajudem-nos a olhar para os profetas vivos, para as Escrituras e para os líderes da igreja em que confiam. Uma das fontes mais importantes e repletas de verdade às quais podemos recorrer é o Espírito Santo. Ensinem os alunos a entender como se sentem quando o Espírito Santo está presente e a reconhecer sua dissipação quando a verdade é distorcida. Tive uma experiência formativa sobre esse tema em uma recente sessão de perguntas e respostas da BYU Havaí com o presidente Henry B. Eyring e o presidente Keone Kauwe. Um aluno nos perguntou onde eles precisariam do Espírito Santo em sua vida. Citando a declaração do presidente Nelson, "Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo." O presidente Eyring me pediu que respondesse a pergunta do aluno. Essa era uma pergunta que eu tinha respondido centenas de vezes como reitor da BYU Idaho. Respondi que os alunos precisariam do Espírito ao tomarem decisões sobre o que estudar, quem namorar, onde morar, que emprego aceitar e tantas outras decisões da vida que afetam nossos jovens adultos. O presidente Eyring, então, pediu ao aluno para reler a declaração do presidente Nelson. Dessa vez, ele fez uma pausa na palavra sobreviver. O presidente Eyring esclareceu que o profeta tinha usado a palavra sobreviver deliberadamente. Ele explicou que os alunos estavam vivendo em uma época em que o adversário era tão eficaz em perverter a verdade que, se não tivessem o Espírito Santo, seriam enganados sobre as verdades mais fundamentais do Evangelho. Em seu discurso Pense em Celestial, o presidente Nelson declara: "Não há limites para as mentiras do adversário. Por favor,
e sejam preparados. Jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Busquem a orientação da voz daqueles em quem podem confiar, dos profetas, videntes e reveladores e dos sussurros do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ensinem os nossos alunos a assumir a responsabilidade por seu testemunho. Ensine-nos a trabalhar para isso, a possuí-lo, a cuidar dele, a nutri-lo para que ele cresça. Para isso, vamos ensiná-los a exercer o arbítrio, a ser uma luz para os outros, a fazer perguntas com fé, a buscar fontes cheias de verdade e a aprender a confiar no Espírito Santo. Uma onda de fé está se espalhando em toda a igreja, mesmo nesses tempos difíceis. Nossos alunos estão aprendendo a assumir a responsabilidade por seu testemunho e estão se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho do nosso Salvador. Sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Testifico que seu propósito é testificar que Jesus é o Cristo. Vamos convidar nossos alunos a encontrar essas mesmas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.